Fátima pensa na hora na menina do campo. Rodolfo também suspeita de Esmeralda, e assim, Fátima confirma suas suspeitas, contando que José Armando já tinha elogiado a camponesa em um fax. Rodolfo percebe que o assunto é sério e anuncia que vai tomar medidas drásticas imediatamente. José Armando diz que deseja curar Esmeralda e garante que os olhos lindos dela vão enxergar. Ele conta que viu Lúcio e que ele se aborreceu muito, o chamando de estranho. Esmeralda volta a falar que o doutor a vê como um pai e que ele dá aulas para ela, mas admite que não se sente bem na casa dele. José Armando revela que a casa de Lúcio é uma verdadeira penumbra. Ela diz que deve gratidão ao doutor. Ele insinua que os dois deveriam se afastar. Tula percebe que Crisanta está muito calada. Jacinta conta para as colegas que Rodolfo quer ver Ofélio e que terá que ir ao estábulo chamá-lo. Crisanta começa a especular o que Rodolfo quer com Ofélio. Tula diz que o fulano não a agrada. Esmeralda fala para José Armando que eles devem se afastar. Ela conta que encontrou Graziela na casa de Florzinha e que a Patricinha se desculpou com ela. Graziela volta para Casa Grande. Ela admite para Rodolfo que não estava com José Armando e mente dizendo que deu uma volta pelo rio. Ela decide ir tomar sol agora. Rodolfo reclama com Branca que José Armando não está dando atenção para Graziela. Enquanto isso, José Armando jura a Esmeralda que não ama Graziela e sente apenas carinho. Ele conta que seu amor pertence apenas a Esmeralda e pede para ela não botar barreiras entre eles. Ele deseja encontrar Esmeralda ali todos os dias. José Armando comenta que sua paixão cresce a cada dia mais. Jacinta fala para Rodolfo que já encontrou Ofélio. Branca segue contra a decisão do marido, mas Rodolfo diz que precisa agir. Ofélio aparece e Rodolfo avisa que ele terá uma missão especial: vigiar José Armando. Dominga vai ao cemitério e encontra Firmino. Ela fala para o amigo que sua cabeça está revirada e que também não sabe como dizer a verdade. Firmino supõe que Dominga esconde algo sobre Esmeralda. No escritório, Ofélio fala para Rodolfo que José Armando não vai notar sua presença. Rodolfo explica que o filho tem algo com Esmeralda, então exige que ele fique de olho nela também. Rodolfo exige silêncio absoluto sobre o assunto. Ofélio promete ser discreto. Rodolfo exige que Branca não a reprove. Firmino sugere que Dominga ainda não faça nada. Ela comenta que Esmeralda era feliz e tranquila antes dos fazendeiros voltarem. Firmino acha que a camponesa vai sofrer por amor e que ela vai precisar enfrentar o mundo para ficar com José Armando. Dominga percebe que precisa pensar e pensar com tranquilidade. Rodolfo explica que só está defendendo sua família. Fátima o apoia. Ele anuncia que José Armando não vai se envolver com uma qualquer. Crisanta se mete. Rodolfo diz que deseja mandar Esmeralda para longe, mas Crisanta não permite e exige que ele não faça nada contra a Esmeralda, ou do contrário, não teria o perdão de Deus. Rodolfo a chama de atrevida. Desesperada, Crisanta ordena que Branca impeça a tragédia. Fátima a chama de insolente. Branca pede calma e Rodolfo avisa que uma empregada não vai mandar nele. Mas Crisanta insiste que o patrão não sabe o que está fazendo. Rodolfo promete esmagar Esmeralda como um inseto. Crisanta anuncia que ele vai se arrepender. Ele garante que vai fazer justiça com as próprias mãos, chamando Esmeralda de morta de fome que só merece desprezo. Crisanta exige que ele não fale mal da camponesa. Fátima não entende porque ela está defendendo tanto Esmeralda. Crisanta manda Fátima calar a boca. Fátima fica morta com farofa. Branca pergunta o motivo do descontrole, dizendo que a babá está irreconhecível. Crisanta diz que ainda não pode falar a verdade. Branca percebe que ela descobriu alguma coisa. Crisanta pede para a patroa não atormentá-la. Branca amaldiçoa a hora em que voltou para a fazenda, dizendo que suas férias viraram uma agonia. Ela culpa a Esmeralda por tudo e diz que gostaria que a camponesa não existisse. Fátima vai procurar Graziela e conta a bomba. José Armando quer adiar o casamento. Graziela não tá nem aí. Fátima avisa que Esmeralda tá ganhando terreno e que José Armando não quer sair da fazenda por culpa dela. Ela fofoca que José Armando será seguido por Ofélio. Fátima exige que a filha não permita que o casamento seja cancelado. Graziela avisa que não vai implorar pelo amor de ninguém. Fátima joga a carta final. Ela confessa para a filha que elas estão falidas. Fátima revela que vai ficar na miséria caso o casamento não se realize.
Dionísio encontra José Armando em sua casa. José Armando explica que estava apenas examinando Adrian. Dionísio desabafa com Florzinha, dizendo que deseja que os patrões voltem logo para a cidade, principalmente Graziella. Esmeralda fala para Firmino que José Armando quer curá-la. Ela comenta que Lúcio não a quer próxima de José Armando, mas que o doutor não é como Firmino, pois ele só reclama e briga com ela. Esmeralda ainda acha que o doutor não mentiu sobre sua cegueira, mas pensa em deixar José Armando examiná-la. Ofélio observa Esmeralda e Firmino de longe, e o coveiro percebe. José Armando estranha a ausência de Crisanta no jantar. Rodolfo revela que a funcionária está mal da cabeça. Branca tenta amenizar, dizendo que a pressão alta anda afetando Crisanta. Rodolfo volta a criticá-la, o que irrita José Armando. Rodolfo se retira, irritado com o filho por estar irritado com ele. Fátima insinua que a decisão de José Armando de ficar afetou toda a família. Ele mente, dizendo que só quer tranquilidade para estudar. Branca tenta ajudar, falando para Graziella que ser esposa de doutor não é fácil, porque eles estudam e estudam. Fátima diz que a filha pode se acostumar com isso. Graziella só pensa em Adrian e decide se recolher. Fátima tenta falar com José Armando sobre o casamento. Ele, perdido em pensamentos, pensa consigo mesmo que o casamento não vai ser realizado de qualquer maneira. Dominga diz para Esmeralda que quer fazer um franguinho com verduras, pois caíram alguns trocados do céu. Melésio também chega e aceita um cafezinho. Ele dá flores para Esmeralda. Ela comenta que o amigo estava sumido. Ele conta que passou dias na cidade cortando mato e que quer conseguir morangos para ela. Esmeralda diz que adora e ele reitera que ela é muito bonita. Melésio então fala para Esmeralda que Lúcio é horrível. Ele revela o que viu quando foi pago. Melésio deixa a Esmeralda espantada, comentando que Lúcio parece um monstrengo do pântano. Ele diz que ela também morreria de susto ao vê-lo. Dominga manda o bobo parar de falar bobagens. Esmeralda fica com uma pulga atrás da orelha. Melésio lancha, enquanto Esmeralda fica ali angustiada. Graziella volta à casa de Dionísio e Florzinha a recebe. A Patricinha sugere que a fofoqueira não a chame de senhorita, não precisa de formalidade. Graziella percebe que Florzinha sabe que ela e Adrian se gostam. A fofoqueira confirma. Graziella desabafa, dizendo que não sabe como isso tudo começou. Florzinha diz que o caso deles é uma loucura e que acha que a Patricinha vai fazer Adrian sofrer, pois paixão e realidade são diferentes. Florzinha insinua que Graziella não saberia ser esposa de um peão. Ela assusta a Patricinha, descrevendo a vida dura, acordar cedo, fazer comida e esperar o marido suado chegar em casa. Florzinha avisa que Adrian jamais moraria na capital, pois pertence ao campo. José Armando desce do carro. Ofélio segue de olho nele. Florzinha conta para Adrian que Graziella esteve ali. Ele reclama pela irmã não tê-lo chamado. Ela diz que a Patricinha estava com pressa. José Armando mexe em um livro de Lúcio enquanto espera. Joana avisa que o doutor está chegando. Esmeralda volta a visitar Adrian. Os dois batem um papo rápido, porém ele já pergunta o que ela tem com José Armando. Esmeralda teme que o amigo volte a atacar o gostosão, mas Adrian diz que tudo mudou. Ele pede a verdade. Ela então confessa que ama José Armando e que é correspondida. Adrian fica aliviado por ela não ser uma rival para Graziella. Lúcio entra no escritório. Ele acende o abajur, mas senta de costas. José Armando comenta que está adorando os livros do doutor e anuncia que quer se especializar em cirurgia plástica. Ele diz que deseja que Esmeralda seja examinada na capital e sugere novamente que eles trabalhem juntos. Lúcio reitera que José Armando deve deixar Esmeralda em paz. José Armando admite que Esmeralda lhe interessa como mulher. Lúcio explode e diz que Esmeralda o pertence, chocando José Armando. Ele pergunta o motivo do rival se sentir dono dela. Lúcio então mostra suas cicatrizes para José Armando. Lúcio fala para José Armando que virou um monstro para salvar Esmeralda. Ele desabafa, dizendo que as pessoas o olham com horror e nojo e que ele não suporta que ninguém sinta pena dele. José Armando pergunta como Esmeralda causou aquela cicatriz. Lúcio conta que Dominga provocou um incêndio na cabana e deixou a camponesa sozinha lá dentro. Ele diz que entrou no local para salvar Esmeralda, mas que uma viga em chamas caiu direto no seu rosto. Lúcio reitera que Esmeralda não existiria se não fosse por ele.
Ele elogia a mocinha, dizendo que ela ilumina o mundo, e sugere que José Armando saia do caminho dela. José Armando diz que lamenta o ocorrido, mas deixa claro que Lúcio não pode dominar Esmeralda. Lúcio lembra que educou a camponesa, que a preparou para ele e que não se esforçou em vão. Esmeralda pede para Adrian não brigar mais com José Armando. Ele diz que agora percebe que o amor que os dois sentem é verdadeiro e sincero. Esmeralda confessa para Adrian que José Armando não ama Graziella. Lúcio diz que José Armando não olharia para a camponesa se ela fosse selvagem e ignorante. José Armando comenta que Esmeralda o corresponde. Lúcio diz que o gostosão pode ter outras mulheres, mas que apenas Esmeralda iria correspondê-lo. José Armando responde que não manda no coração e confirma que não vai abrir mão de Esmeralda. Esmeralda fala para Adrian que José Armando sente apenas carinho pela noiva. Ela teme que seu amor seja impossível, mas Adrian, surpreendendo, sugere que Esmeralda siga lutando por ele. Esmeralda teme que o sonho escape de suas mãos a qualquer momento. José Armando avisa a Lúcio que vai vencer todos os obstáculos para ficar com Esmeralda. Lúcio lembra que Esmeralda não sabe que ele é um monstro. José Armando promete não jogar baixo e diz que não vai falar nada sobre as cicatrizes, mas sugere que Lúcio não destrua o carinho que Esmeralda nutre por ele, o de um pai. Florzinha visita Firmino e comenta que Esmeralda e José Armando se apaixonaram à primeira vista. Ele acha que o mundo inteiro vai ficar contra o casal. Florzinha conta que Rodolfo mandou vigiarem José Armando. José Armando volta para a fazenda. Florzinha conta que Dionísio não aceitou a missão de vigiar José Armando. Ela também insinua que Graziella não liga para o noivo e garante que a Patricinha ama outro. Ela logo se cala, dizendo que precisa ficar quieta por causa de Adrian. Firmino não entende o que Adrian tem a ver com isso e acha que Florzinha só tá blefando. Fátima insinua que José Armando adoeceu Branca. Ele tenta fugir da chata, mas Fátima exige que ele fique ali. Ela pergunta se ele não tem vergonha na cara, porque tá fazendo Graziella sofrer. Ela acha que o casal vai superar essa crise. Graziella aparece bem na hora e Fátima tenta forçar os dois a fazerem as pazes.